Hoje, eu resolvi fazer essa live com um tema que é super importante e é um tema gostoso, cara. É uma delícia escutar sobre queimadura. Por quê? Porque são sempre as mesmas coisas que caem. Não tem segredo, não tem o que a banca inventar para você. Na verdade, até tem, mas aí é uma questão super difícil que todo mundo vai errar. Então você não precisa se preocupar com esse tipo de questão. Agora, o que eu vou falar para você aqui hoje é uma coisa que você tem que saber. Não tem esse jogo de eu não gosto de cirurgia, não gosto de queimadura. Não. Isso aqui você tem que saber. Ok? Não tem desculpa, porque é fácil. Você vai ver que hoje é fácil. Primeiro, o que você tem que entender é que queimadura é um tipo de trauma. É. E aí, o que a gente deve fazer na avaliação primária, então? Bom, ver a queimadura, vamos hidratar, né? Não, galera. É um tipo de trauma. Você tem que ver o ABCDE do seu paciente. Inclusive, pode vir acompanhado de algumas fraturas. Por exemplo, imagina lá, um trabalhador e ele trabalha num posto de gasolina e explodiu um tanque de gasolina. Esse paciente ele vai estar traumatizado e queimado. Então você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Nas suas questões. Às vezes podem englobar questões, tanto temas de trauma como de queimadura, que faz parte do trauma também, mas vamos especificar assim para vocês entenderem melhor. Então, ABCD do trauma você vai aplicar em queimadura do mesmo jeito que no trauma. Aqui, o importante é a letra A, de airway, verificar vias aéreas. E por quê? Aqui é onde mais cai a letra A do trauma em geral, é na queimadura. A banca vai lá, ela vai chegar para você, bem assim, ó, presta atenção. A banca do INEP, ela vai chegar para você bem assim, ó. O paciente foi encontrado durante incêndio desacordado dentro do seu quarto. E agora, o paciente está apresentando rouquidão. Ao exame físico, nós encontramos vibriças nasais queimadas, além de queimaduras em mucosa oral. Ah, como é gostoso escutar isso! Sabe por que é gostoso? Você vai achar que é gostoso escutar isso também. Isso é sinônimo de intubação orotraqueal. Por quê? Aqui o nosso paciente está com uma iminência de comprometimento de vias aéreas. Isso daí está demonstrando para nós que vai edematizar. Inclusive, as bancas costumam colocar para você todos os sinais vitais normais. Não vai ter nem dessaturação nesse caso aí. E a tua conduta, mesmo assim, vai ser a intubação. E por quê? Essa rouquidão, essas vibriças nasais queimadas, queimadura em mucosa, está indicando o quê? Que o fogo queimou as vias aéreas do teu paciente. Vai edematizar e depois você não consegue intubar. Se está edematizado, está fechado, você não intuba mais. Então, sinais como rouquidão, vou repetir mais uma vez, hein? Rouquidão, queima de vibriças nasais, queimaduras de mucosas, paciente encontrado desacordado durante um incêndio em ambiente fechado, vai ser igual a intubação orotraqueal como tua primeira conduta. Inclusive na tua prova prática. Se chegar um paciente para você com queimadura e rouco, e aí ele fala, me encontraram dentro de casa. Cara, você vai intubar esse paciente antes de tudo. Beleza? Muita atenção nesse A aí da queimadura, porque costuma cair, e cair muito. É um assunto importantíssimo. Agora, vamos entrar mais específico em queimaduras aqui. E a gente tem que saber o básico até nós chegarmos no que cai de verdade, porque senão a gente não vai entender o tema. A gente tem que saber que queimaduras podem ser de vários graus. A gente tem aquela de primeiro grau, que é aquela que só afeta a epiderme. É a famosa queimadura de praia. Agora, final de ano, certeza que você foi pra praia, comeu uns camarão e esqueceu de passar protetor. Aí deu uma ardidinha nas costas, ardidinha no rosto. O que é isso? Queimadura de primeiro grau. Afetou a epiderme. É ardidinha, é chata. Agora, se for um pouquinho mais profundo da sua pele, a derme, aí nós já temos as queimaduras de segundo grau. Essas aí são bem mais dolorosas. E além disso, é onde a gente encontra a presença de flícteras, as famosas bolhas. No Revalida já caiu, inclusive, a conduta a ser tomada frente a uma bolha. Mas eu já digo para vocês, isso daqui é um assunto que é muito, muito capcioso de ser cobrado. Por quê? Porque não existe consenso se você vai romper a bolha ou se você vai manter ela sem romper. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Já caiu no Revalida, eu acredito que não caia de novo, porque é um tema muito conflituoso, tá? Tem várias referências que dizem uma coisa e outra diz outra. Então a banca do INEP não iria, eu acho que cair nessa pegadinha aí de poder correr o risco de sofrer um recurso na questão. E aí, por último,
nós temos a de terceiro grau, que já passa da derme. Se a de segundo grau era mais dolorosa que a de primeiro, a de terceiro vai ser mais dolorosa ainda. Imagina! Imagina a profundidade disso aqui, imagina queimar tudo. Olhe isso aqui. Isso aqui é onde está a pegadinha mais manjada de queimadura. Queimadura de terceiro grau não dói. Queimadura de terceiro grau não dói. Galera, aqui a queimadura foi tão profunda que os nociceptores foram queimados. O paciente não sente ali no local, não sente dor. Ah, mas eu já vi paciente no hospital, queimadura de terceiro grau e estava com dor. Mas você tem que lembrar que no local da queimadura de terceiro grau não tem dor, mas geralmente em volta nós temos queimaduras de segundo grau. E as de segundo grau sim doem, mas terceiro grau não dói. Nós vamos ver áreas brancas ou então até mesmo umas escaras pretas assim. Essa daí é a famosa queimadura de terceiro grau. Passou então da derme, já pegou ali o subcutâneo, é de terceiro grau. E aí eu tenho para você também adicionar que existe uma classificação aí, queimadura de quarto grau. Mas isso daí não costuma aparecer, que daí seria osso já. Tá? Na maioria já engloba dentro do terceiro grau, eles já colocam essas queimaduras mais profundas aí. Mas se aparecer uma alternativa, saiba que existe isso daí. Ok, falamos então um pouquinho de queimadura, BCDE, entendemos o geral, tem profundidades, vai mudar o grau da queimadura. Mas o que a queimadura está causando? Vamos pensar. Logicamente, qualquer um se perguntar. Queimou a pele. Nós perdemos o meio de proteção aqui. Ah, rapaz, então agora vai encher de bactéria. Então, qual que é a nossa conduta aqui? Antibiótico profilaxia, não é? Não. Aqui, olha, presta atenção, hein? Outra pegadinha de prova isso aqui. Você pode apostar comigo que vai ter lá uma alternativa falando para você fazer uma antibiótico profilaxia ou uma antibiótico terapia. Não se faz antibiótico profilaxia em queimadura. Não se faz antibiótico profilaxia em queimadura. Isso é importantíssimo, é uma daquelas coisas que a gente tem que saber o que não fazer, porque vai estar presente ali numa alternativa antibiótico profilaxia, que você não vai fazer. Claro, se já tiver com sinais de infecção, aí você faz antibiótico terapia, mas profilaxia não se faz não. Entrando agora no que nós temos que fazer numa queimadura, você deve se lembrar então que existem vários tipos de situações que nós vamos ter, vários tipos de tratamento. Ah, sulfadiazina de prata, cobre, não cobre. Isso daí não cai, galera. Não cai. Que cai isso aqui, ó. Você tem que entender, ó. Queimei. Perdi o meio de proteção. O que está acontecendo agora? Tô perdendo muito líquido, pessoal. A pele está segurando o líquido subcutâneo. Imagina se eu perco a pele de proteção. Eu começo a perder líquido, extravasar líquido. Essa é a principal complicação que uma queimadura vai ter. A desidratação do teu paciente. O paciente queimado, ele está perdendo líquido. Ele está perdendo líquido. E esse é o nosso principal tratamento. Aí nós entramos no ponto mais importante que eu vou falar para vocês hoje. Esse vale até um tererê da aprovação. Tererê da aprovação, você sabe que vai cair na tua prova. Pessoal, presta atenção nisso aqui. O principal tratamento num paciente queimado que cai na sua prova vai ser a hidratação. E aí nós temos a famosa fórmula de Parkland, que no momento é de 2 até 4 o número que você vai usar. Aí você tem que pensar, peraí, 2 a 4 é o número que eles escolheram, tá? Eles fizeram os estudos escolhendo 2 a 4, hoje em dia. E aí você tem que pensar, peraí, isso não tem a ver com o quanto de líquido ele está perdendo? Tem. Então quanto maior a área de queimadura, mais líquido. Não é? Perdeu mais proteção. É exatamente isso. Então você vai fazer 2 até 4 vezes a superfície corporal queimada. E aí não tem também o tamanho do paciente? Cada paciente vai precisar de um tipo de uma quantidade de líquido certa. Um paciente, por exemplo, de 50 quilos precisa de uma quantidade. Um paciente de 100 quilos, mais. É exatamente isso. Então você vai considerar também o peso do teu paciente. Essa é a fórmula de Parkland. Você vai fazer 2 vezes superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Fórmula de Parkland, vou repetir. 2 vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Você viu que no começo eu falei 2 a 4, né? E depois eu mudei para 2. Por que eu mudei para 2? Porque hoje em dia, a maioria das questões cobra 2.
Lembra mesmo no trauma que já diminuíram a quantidade de hidratação que você faz. Antes a gente fazia 2.000, agora a gente faz 1.000 ml. Na queimadura é a mesma coisa, diminuiu. Antes era sempre 4. E agora eles colocaram de 2 a 4. Você fez 2, viu que o paciente não está melhorando? Faz 4, faz mais 2. É mais ou menos assim que você vai manejar. Mas as questões cobram 2, tá? Então preste muita atenção. 2 vezes superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Ah, mas eu fiz uma questão lá de 2015. Cobrava 4. Galera, 4 era antes. A nova diretriz foi em 2017 ou 2018. Então se você pegar as provas do Revalida de 2017, 2016, anteriores, vão todas constar como 4 com o número que a gente está multiplicando. Então seria 4 vezes superfície corporal queimada vezes o peso. Mas isso é antes. Nós temos que nos atualizar. Hoje em dia é 2. Ok? Mas, como sempre temos exceções, nem sempre é 2. Por exemplo, pacientes pediátricos, a gente usa 3. É diretamente 3. E se for um grande queimado? Você já pensou uma queimadura elétrica? Uma queimadura elétrica, você já pensou como é que ela é? A gente vê um orifício de entrada e às vezes um orifício de saída, mas por todo lugar que ela percorreu a gente não vê. A gente não percebe que está queimado. Então a gente tem que tomar medidas um pouco mais drásticas. Então, num paciente com queimadura elétrica, a gente usa o 4 anterior. Isso são detalhes, são minúcias de prova que eu estou aqui contando para vocês. São segredos para você acertar uma questão. Então presta atenção. Queimadura normal num paciente adulto, 2. Um paciente pediátrico, você usa 3. E no paciente com uma queimadura elétrica, você vai usar 4. É claro, vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso. Estou falando um número ali que eles fizeram estudos para saber qual número seria o melhor. Ah, lembrando, né? É com Ringer lactato aqui. A preferência na queimadura é você utilizar o Ringer lactato. Ok, eu falei que você começava com 2 e se você vê que o paciente não melhorava, você colocava mais 2, né? Mas e como que a gente vê que o paciente está melhorando ou não está melhorando? Ah, isso aqui é uma coisa legal, hein? Aqui nós temos que saber avaliar a diurese do paciente. E a diurese que a gente quer chegar no nosso paciente... Ó, a prova do Revalida adora isso aqui também. Presta atenção, hein? A prova do Revalida adora isso aqui. Um paciente queimado normal, adulto, tem uma queimadura ali, a gente vai ter uma meta de diurese para ele de 0,5 ml por quilo por hora. Tá? Então, 0,5 ml por quilo por hora. Essa é a meta de um paciente adulto queimado normal. Um paciente que é pediátrico, a nossa meta aqui já é outra. É 1 ml por quilo por hora. Note que é por hora, não é por dia. Agora, lembra que o paciente com queimadura elétrica ele é um pouquinho diferente, né? A gente toma medidas mais drásticas. Você viu que a hidratação dele já era maior. E aqui na diurese, a gente tem uma expectância de uma diurese maior também nesse paciente queimado elétrico. A gente vai tentar obter uma quantidade de diurese de 2 ml por quilo por hora. Então, voltando. Os pacientes que são queimados normais são os que mais caem. A gente vai fazer a fórmula de Parkland com 2 vezes superfície corporal queimada vezes o peso do paciente. Na diurese desses pacientes, a gente quer obter um volume mínimo de 0,5 ml por quilo por hora. Se for um paciente de 100 quilos, por exemplo, a gente quer ter pelo menos 50 ml por hora. Ah, como que se fez a conta? 0,5 vezes 100. É isso, é 0,5 vezes o peso do paciente por ml por hora que a gente quer. Fácil, né? Fácil. E lembrar então que em pediátricos a gente vai querer atingir uma diurese de 1 e a gente utiliza a fórmula de Parkland com 3. E se for uma queimadura elétrica, a gente utiliza uma fórmula de Parkland com 4 vezes a superfície corporal queimada vezes o peso, para obter então uma diurese de pelo menos 2 ml por quilo por hora. Mas tem um detalhe aqui. Às vezes a banca do Revalida ela gosta de cobrar uns conceitinhos assim meio escondidos. E temos aí uma outra meta de diurese para pacientes com queimadura elétrica, que seria no mínimo 100 ml por hora. Tá? Então qualquer paciente com 100 ml por hora você pode considerar também como adequado para uma diurese aí de um paciente com queimadura elétrica. Facílimo, né? Facílimo isso. Então nós já tratamos nosso paciente, aprendemos a hidratar nosso paciente. Mas eu ainda não ensinei como nós faremos o cálculo de superfície corporal queimada. E eu deixei isso aqui como uma das últimas coisas para você entender que queimadura não é difícil.
Essa parte da superfície corporal queimada aí, do cálculo, é uma coisa que assusta muita gente. Muita gente deixa de gostar de estudar queimadura por causa disso. Mas você não vai cair nessa aí, não. É muito fácil. Você lembra da regra dos 9? É difícil, porque às vezes a gente aprende a regra dos 9, daí a gente quer aprender cada parte, 4,5, isso daí confunde a cabeça. Calma, larga a mão disso aí. Presta atenção aqui, ó. Vamos pensar lá no corpo. Então, nós temos a cabeça, nós temos o tronco, incluindo tórax, abdômen, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Então, nós vamos dividir o corpo em 4 partes aí para essa regra. Como que vai funcionar? No adulto, nós teremos, então, 9 na cabeça, 18 nos membros superiores, 36 no tronco e 36 nas pernas, nos membros inferiores. Então, como é que você vai decorar? 9, 18, 36, 36. 9, 18, 36, 36. 9, 18, 36, 36. Não tem rolo, pessoal. É isso aí. Mas espera aí, no tórax não tem... Não, é isso. Sabe por quê? Porque aqui você tira todos. Quer ver? Queimadura em face, tá? Face é só a parte da frente, né? Então, a cabeça inteira, ela vale 9. Se a sua face é só a parte da frente, então a gente divide por 2, 4,5. Ah, é uma queimadura em parte anterior de membro superior direito. Opa, peraí, membro superior, os dois juntos são 18. Cada um, então, vale 9. Se a gente pegar só a parte anterior do membro superior direito, quanto que vai valer? Divide 9 por 2. 4,5. Quer ver lá o tórax? Ah, vamos lá então. Só o tórax anterior. Só o tórax anterior. O tronco inteiro vale 36, não vale? Vale. Então a gente pode dividir 18 para o tórax inteiro e 18 para o abdômen inteiro, com a parte dorsal aqui também, né? Parte de trás também, aqui nas costas. Então é 18, 18. Se nós queimamos só a parte anterior do tórax, divide 18 por 2. Vamos ter quanto? 9% de superfície corporal queimada. É isso, não tem segredo. Lembrando, tórax é diferente de tronco, hein? Quando eu falei tronco 36, é o tórax e o abdômen juntos. Aqui eles valem 36. E a perna é a mesma coisa. Então, com isso, você vai saber acertar a superfície corporal queimada do teu paciente. É facílimo, galera. É facílimo. É só você aprender. 9, 18, 36, 36. 9, 18, 36, 36. Acabou. É isso. Fácil, né? Mas tem um detalhezinho, né? Na criança é um pouquinho diferente. Lembra dos bebezinhos? Você olha lá pra ele, ele tem o Q maior do que as pessoas adultas, né? Em proporção, é claro. A cabeça, né? Bebezinho é cabeçudo. Tem uns a cabeça dele proporcionalmente é muito maior do que de um adulto. E aí, a gente tem que lembrar que como a gente está calculando superfície corporal queimada em porcentagem, a cabeça do bebê tem um pouco mais. E a gente tem que tirar de alguma parte. A gente tira da perna. A gente tira 9% da perna e coloca na cabeça. Acabou. Então agora a cabeça fica 18. Os membros superiores também 18. O tronco 36. E nós tiramos 9 da perna. Lembra que a perna era 36? Nós tiramos 9 agora. Ficou quanto? 28. É isso, os bebezinhos são assim. Facílimo, né, pessoal? Lembrando, a área de genitálias no adulto é 1%. No bebezinho tem um detalhezinho que cada parte da nádega dele vale 2,5%, tá? Isso daí entra no tronco também, ok? Mas se detalhes cair só queimou uma nádega direita, por exemplo, é 2,5%. E a genital do adulto é 1%. Temos outra regra também que pode aparecer numa alternativa, que é 1% equivale à palma da mão da pessoa, do paciente. Ela fala, tem 10 palmas de mão dele ali queimado, que é 10%, tá? Facílimo. Então é assim que nós vamos fazer a hidratação do nosso paciente queimado. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um paciente, então, que ele sofreu queimaduras. Ele sofreu uma queimadura de 1º grau na face, ele sofreu uma queimadura de 2º grau aqui no tronco, tá? No tronco anterior completo. E ele sofreu uma queimadura de 3º grau no membro superior direito. Pera aí, então. Na face, 1º grau, 4,5. Tronco anterior, o tronco inteiro é 36. Divide por 2, 18. Então nós temos 4,5, mas... Opa, tá certo isso aí? Ah, aqui entra mais um ponto de pegadinha. Queimadura de 1º grau não entra no cálculo de superfície corporal queimada. Ok? Queimadura de 1º grau não entra, é só queimadura de 2º e 3º grau. Então, isso é uma informação queridinha de questão.
A banca vai te dar lá um paciente queimado e você vai logo calcular a superfície corporal queimada dele, que é o que mais cai. Só que lá no meio ela vai colocar uma porcentagem de queimadura em queimadura de primeiro grau. E isso não entra em fórmula de Parkland. Não entra na superfície corporal queimada. Você simplesmente exclui aquela queimadura de primeiro grau. Considera somente de segundo e terceiro. Importantíssima essa informação, tá? Então vamos pegar lá nosso paciente. Na face é primeiro grau, então nós não contamos. Mas nós contamos a do tronco. Tronco é segundo grau. Então nós temos 18% que tronco anterior. O membro superior dele direito também, a parte anterior também está queimada, com queimadura de terceiro grau. Lembra que os dois membros juntos são 18. Dividimos então por 2, um membro inteiro fica quanto? 9. E se nós pegamos só a parte anterior do membro, fica 4,5. Então nós teríamos uma superfície corporal queimada nesse paciente de 18 mais 4,5. 22,5 de superfície corporal queimada. Quer ir mais para frente? Supomos que é um paciente, então, de 100 quilos. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro multiplicar esse 22,5 por 2. Dá quanto? Dá 45. E aí o 45 você multiplica por 100, que é o peso do nosso paciente. Dá quanto? 4.500 ml. É isso que você vai aplicar em um dia no nosso paciente. Aí fechou, né? É só dividir esse 4.500 por 24. Não. Aí não fechou também. Mais uma peculiaridade. Você tem que lembrar que você vai dividir esse número total entre 2. Mas a primeira metade você vai aplicar nas primeiras 8 horas da queimadura. Observe no que eu estou falando. Nas primeiras 8 horas desde o momento da queimadura. Não é do momento que ele chegou no hospital. Ok? Importantíssimo isso. Porque pode aparecer lá, paciente queimado há 3 horas. Beleza, aí ele chega lá, vai dar a questão tudo para você e vai ter uma alternativa que vai ter a quantidade de ml por hora, como se ele tivesse chegado agora ali no pronto-socorro, desde aquela hora, por 8 horas, e outra alternativa que já considera as 3 horas perdidas. Ou seja, você teria que fazer essa hidratação do teu paciente, 8 menos 3, eu sou meio ruim de conta, 5. É 5. Então em 5 horas você teria que fazer a hidratação do teu paciente, porque já foi há 3 horas a queimadura dele. Então presta atenção, hein? Queimaduras é um assunto gostoso, é um assunto fácil. Mas é cheio dessas pegadinhas. Tem muitas pegadinhas aí dentro desse assunto. Outro tópico importante que pode aparecer numa alternativa, que é o paciente grande queimado. O paciente que você vai ter que internar, encaminhar ele para um serviço especializado. A gente pode resumir em algumas informações bem gerais assim. Por exemplo, um paciente que tenha queimadura de segundo grau em mais de 10% do corpo. Ele já é um grande queimado, tem que ser encaminhado para centro especializado. Ou um paciente que tenha queimadura de terceiro grau. Note que aqui não tem nem porcentagem de terceiro grau, é grave. Já é considerado automaticamente um grande queimado. Deve ser encaminhado para centro especializado. E por último, nós temos os pacientes com queimaduras em lugares peculiares. Por exemplo, nas palmas das mãos, planta dos pés, perineu. Essas são as 3 considerações gerais aí sobre o paciente grande queimado que deve ser encaminhado para serviço especializado. Ah, mas e quanto tempo eu vou deixar internado? Ah, mas e o que eu vou usar? Pessoal, não cai. Isso aí não cai. O que cai é essa fórmula de Parkland e a hidratação. É isso que cai na tua prova. Você tem que lembrar que você está aqui não é para você saber tudo. Você não sabe tudo de medicina. Não existe ninguém que saiba tudo de medicina. Ninguém é o Dr. House da vida real. O que você deve saber é o que mais cai na tua prova, para você ir lá e acabar com a banca do INEP. Antes da gente acabar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A última informação que eu quero passar. A gente tem alguns epônimos bem legaizinhos aqui em queimadura. E a gente tem uma que é a úlcera gástrica num paciente grande queimado. E temos outro epônimo, que seria quando nós temos um carcinoma epidermoide no lugar da queimadura. Então o paciente queimou e depois de anos aparece lá uma lesão. E você vai fazer o histopatológico, é um câncer. Tem epônimo essas duas. Eu queria saber, você sabe quais são esses epônimos aí? Eu vou liberar o chat agora que eu quero ver quem vai acertar a minha pergunta. Ativados os comentários. Enquanto eu tomo meu tererê, eu espero vocês responderem. Galera, dúvidas também, se vocês tiverem alguma dúvida, não ficou alguma coisa clara, tá? Eu vou responder para vocês, beleza? Claro, se eu souber, né? Ninguém sabe de tudo, como eu falei para vocês.
Pessoal, dúvidas? A galera não quer me falar o nome, os epônimos das úlceras, então. Né? Essa daí é difícil, né? É uma pergunta difícil, hein? É uma pergunta difícil, hein? Fala aí, Lucas. Muito bem, a galera não quer conversar comigo, então, hoje. Mas tudo bem. Tudo bem. Essa pergunta foi realmente uma pergunta acima da média, tá? Mas tende a aparecer em alternativas isso daí. Ó, agora apareceu uma resposta que curling é a do estômago. Eu já vou responder das úlceras, tá? Eu só vou responder a dúvida aqui do Elton. Olha o que o Elton perguntou. Nas primeiras 8 horas, quanto vai ser administrado de soro mesmo? Elton, você tem que lembrar que aqui nós estamos falando de fórmula de Parkland. A fórmula de Parkland vai te dar a quantidade administrada em 24 horas. Essa quantidade em 24 horas você vai dividir por 2. E essa metade aí, uma das metades, você vai administrar nessas primeiras 8 horas. Lembrando que as primeiras 8 horas desde o momento da queimadura. Não é as primeiras 8 horas desde a chegada do hospital. Ok? Ó, a galera já manjou aqui, hein? Fala, Pedrão. Aqui, hoje é a live de queimaduras na prova do Revalida. Então vamos responder. A pergunta que eu fiz então para vocês foi o nome da úlcera gástrica do grande queimado e o nome do carcinoma que aparece lá na área de queimadura do paciente queimado. Depois de anos, inclusive, pode aparecer. O nome da úlcera gástrica é úlcera de Curling. Então vocês acertaram, realmente é úlcera de Curling. Já o nome do carcinoma é o famoso úlcera de Marjolin. Tá? Então, Marjolin é um nome. Lembrando que no paciente traumatizado, politraumatizado, ele também pode ter uma úlcera de estômago. E vai ser úlcera de Curling também? Não, e é um nome bem parecido, hein? A úlcera do paciente politraumatizado é a famosa úlcera de Cushing. Tá? Então não é Curling, é Cushing. Então queimado nós temos a úlcera de Curling e temos a úlcera de Marjolin. Beleza? Esses eram os últimos 2 epônimos que eu tinha para falar para vocês. Com isso aqui que eu falei para vocês hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai acertar a grande maioria das questões que vai cair na tua prova do Revalida. Por quê? Porque o que mais cai é essa parte da hidratação. Você lembrando do 9, 18, 36, 36, mais uma vez, hein? 9, 18, 36, 36. Tem que fazer a dancinha. É quase a dancinha da Xuxa lá que eu falei, né, na aula lá também. Então, 9, 18, os membros superiores, 36 e 36. Lembre-se disso que você vai acertar a grande maioria das questões. Beleza, pessoal?